Então, vamos começar a fazer a cabeça do nosso coelhinho. Eu peguei aqui meu fio off-white, estou usando agulha de 2,5 milímetros. Vamos começar com o anel mágico, fazendo então 6 pontos dentro do anel mágico. Então, vamos começar aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ajusto aqui o meu anel. E agora nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nós vamos ficar com 12 pontos aqui no final. Eu tô usando aqui o ponto square, né, o ponto X, mas você também pode usar o ponto V, tá? Fica à vontade a escolher o seu ponto. Depois que eu comecei a fazer esse ponto X, eu achei que meu trabalho ficou melhor, eu achei que tá mais estruturado, enfim, tô gostando mais de fazer ele assim, tá? Então, a gente vai fazer aqui 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, aqui nessa primeira carreira não precisa colocar o marcador, né? Só ir contando direitinho. Depois das próximas carreiras eu vou começar a aumentar colocando o meu marcador. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto, vou marcar aqui, para eu não me perder. E agora será uma carreira de 1 ponto e 1 aumento. Então, no final da carreira, nós vamos ter 18 pontos. Então, aqui nesse segundo eu já faço um aumento. E agora eu vou dar a sequência fazendo 1 ponto e um aumento. Eu vou terminar aqui a minha carreira e já venho dar continuidade. Finalizei aqui a minha carreira, vou tirar meu marcador para iniciar a próxima carreira. Então, essa próxima carreira serão 2 pontos e um aumento. Para os aumentos não ficarem aumento sobre aumento, formando aquela quina no amigurumi, eu vou dividir essa carreira. Então, eu fiz um ponto. Aqui no meu próximo ponto eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Então, 2 pontos juntinhos. Agora, eu vou seguir fazendo 2 pontos e um aumento. Então, lá no final dessa carreira, um ponto vai ficar sozinho, porque ele vai juntar com esse primeiro ponto que nós fizemos. Tá? Então, vou seguir fazendo assim por toda a carreira. 2 pontos e um aumento. Então, vou concluir aqui e já venho da continuidade. Finalizei aqui a minha carreira. A próxima carreira serão 3 pontos e um aumento. Então, essa carreira é uma carreira ímpar, então nessa a gente não vai dividir a primeira sequência aqui de aumentos. Então, vou colocar meu marcador aqui. Então, eu fiz o primeiro, o meu segundo ponto e o terceiro. E agora eu faço um aumento. E aí, eu vou seguir assim por toda a carreira. 3 pontos e um aumento. Então, vou fazer aqui toda a carreira e já venho dar continuidade. Mais uma carreira finalizada aqui. Vou tirar meu marcador. Essa carreira próxima serão 4 pontos de um aumento. Então, uma carreira par, eu vou dividir o primeiro conjunto aqui de pontos. Então, vou fazer 2 pontos, um aumento, e aí eu sigo fazendo 4 pontos de um aumento. Então, segundo ponto, agora eu faço um aumento. Então, 2 pontos juntinhos. E agora, sigo fazendo 4 pontos e um aumento por toda a carreira. Lembrando que no final vão sobrar 2 pontos sozinhos, que eles vão juntar com os 2 primeiros. Tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Isso ajuda bastante o YouTube a entregar para outras pessoas e faz com que o canal cresça cada vez mais. Tá? Então, é muito importante você deixar a sua contribuição aqui. Deixa um like rapidinho, se inscreve. Se quiser comentar alguma coisa aí, pode comentar. Pode pedir o que você quer que eu traga aqui de passo a passo. Tá? Então, bora fortalecer aqui o canal. Então, finalizei aqui a minha carreira. Vou agora para a próxima carreira de 5 pontos e um aumento. Então, essa carreira é ímpar, a gente vai fazer, então, seguir essa sequência. 5 pontos e um aumento. Então, a gente vai fazer essa cabeça do coelho, a gente vai aumentar até 8 pontos e um aumento, tá? Então, aqui a gente tá na carreira número 5 de aumentos, então vou finalizar ela aqui. Chegamos aqui à carreira que serão 6 pontos e um aumento. Então, uma carreira par, primeiro conjuntinho de aumentos, a gente vai dividir. Então, a gente vai fazer 3 pontos e vamos fazer nosso primeiro aumento. Então, eu marquei aqui meu primeiro ponto, 2 e 3. Agora, eu faço um aumento, então, 2 pontos juntinhos. E agora, eu sigo fazendo, então, 6 pontos e um aumento por toda a carreira. Então, vou finalizar aqui e já venho com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então a próxima será uma carreira de 7 pontos e um aumento. Então, essa a gente não divide os pontos de aumento aqui na primeira vez. Então, fiz o meu primeiro ponto, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. Agora faço um aumento, 1 e 2, e sigo assim por toda a minha carreira. Agora vai ser a última carreira de aumentos, que serão 8 pontos e um aumento. Então, vou fazer aqui meus primeiros 4 pontos. Vou marcar aqui meu primeiro. 1, 2, 3, 4. Faço meu primeiro aumento. Então, 2 pontos juntinhos. Opa, soltou aqui. Vou contar que está certinho, tá certinho. Então, 2 pontos juntinhos. E agora a gente vai seguir a carreira fazendo 8 pontos e um aumento. Essa é a última carreira de aumentos, tá? Então, vou terminar ela aqui e já venho dar continuidade com vocês. Finalizei, então, aqui as nossas carreiras de aumento. Veja que o trabalho fica bem redondinho, não fica aquelas quinas quando a gente faz aumento sobre aumento. Então, acho que ele fica mais harmonioso dessa forma. Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. E serão 5 carreiras assim. Então, carreiras sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Então, vamos fazer uma sequência de 5 carreiras e aí a gente volta aqui para dar continuidade. Cheguei aqui, então, nas minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto. Veja que tá bem certinho aqui os pontos, um sobre eles. Agora, a gente vai fazer uma carreira de 8 pontos e uma diminuição. Tá? Então, vou marcar aqui meu primeiro ponto. Como essa carreira ela vai ficar sozinha, essa diminuição, depois a gente vai conseguir voltar a fazer ponto sobre ponto, eu não vou dividir o primeiro joguinho de diminuição, tá? Então, eu já vou fazer direto aqui meus 8 pontos e uma diminuição e vou fazer assim por toda a minha carreira. Então, eu vou fazer aqui e já venho para dar continuidade ao nosso trabalho. Pronto, cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, vou marcar aqui o meu primeiro ponto e vamos fazer 3 carreiras, pontos sobre pontos aqui, bem certinhos, para isso vai dar o formato da cabeça do nosso coelhinho, tá? Então, eu vou fazer aqui e já venho dar continuidade. Comecei aqui a minha carreira de diminuição, não percebi que a câmera não estava gravando. Então, eu fiz a primeiro joguinho de diminuição, 7 pontos e uma diminuição. E vamos seguir assim por essa carreira. Então, 7 pontos e uma diminuição por toda a nossa carreira. Agora, a gente vai fazer as diminuições para fechar a cabeça, tá? Então, essa primeira carreira, 7 pontos, uma diminuição. Vou concluir aqui e já venho dar continuidade. Cheguei aqui ao final da carreira, então, nossa próxima carreira de diminuição serão 6 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto, vou marcar ele aqui. Então, 1, 2, 3. Faço a minha primeira diminuição. E agora, eu vou seguir na carreira fazendo 6 pontos e uma diminuição. Então, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente usou para fazer os aumentos, vamos usar para as diminuições. As carreiras pares, a gente vai dividir o primeiro bloco de diminuição ao meio. Tá? Então, 3 pontos, uma diminuição e segue fazendo 6 pontos e uma diminuição. Vou concluir aqui a carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira. Então, agora a próxima carreira de 5 pontos e uma diminuição. Então, essa a gente não precisa fazer nenhuma divisão nos primeiros pontos aqui, porque é uma carreira ímpar. Tá? Então, fiz o meu primeiro ponto aqui, deixa eu fechar o meu marcador. Então, 1, 2, 3, 4, opa, soltou aqui o fio, 5, e agora fazemos uma diminuição. Então, vou seguir assim por toda essa carreira, 5 pontos e uma diminuição. Vou concluir ela aqui e já volto. Concluí a minha carreira e já coloquei o meu primeiro olhinho. E agora eu vou colocar o meu segundo. Esse olhinho é um olho é o número 11. E aí, ele foi colocado entre as carreiras de ponto sobre ponto, entre as carreiras 6 e 7, tá? Então, a partir da carreira, aquelas carreiras que a gente faz de ponto sobre ponto, eu contei entre a carreira 6 e 7, tá? E aí, eu vou abrir aqui um pouquinho o ponto, só para esse olhinho entrar bem, porque ele é bem grossinho. Então, eu vou aumentar aqui, ó, o furinho para poder colocar ele. E aí, entre os olhinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Mas isso também fica a sua escolha, tá? Não tem uma regra aqui sobre o local exato onde a gente vai colocar os olhinhos. Essa é a sugestão da forma que eu fiz, tá bom?
Então, vamos empurrar bem ele aqui. Tem algumas pessoas até fazem uma correntinha nessa carreira onde vai ser colocado o ponto, ao invés de fazer um ponto, faz uma correntinha, para já ficar um buraquinho. Também é uma opção, tá? Eu acabo fazendo dessa forma, acabo não colocando correntinha. Vou colocar aqui a minha travinha. Eu não tenho aqueles equipamentos de colocar travinha, vai na mão mesmo. Então, coloquei os meus 2 olhinhos aqui. E agora eu vou colocar o focinho. Opa, peguei um focinho rosinha aqui. E aí, eu vou colocar eles entre a carreira 3 e 4, tá? Então, também, ó, vou dar uma aberturinha aqui nos meus pontos, usando esse agulhão, para poder colocar. Na falta do agulhão, pode ser a agulha mesmo, nossa, de crochê, pode ser uma tesourinha sem ponta, né? E aí, é só ir ajustando ali para ele entrar, né? Fica justinho, é bom que ele fica bem apertadinho no ponto. Só ir com cuidado que ele encaixa. Esse focinho ele tem que ficar bem certinho, né? Porque ele tem o jeito certo de ficar. O olho até é mais fácil, porque mesmo se ele girar, não tem problema. O focinho a gente precisa deixar ele bem certinho, porque na hora que a gente coloca a trava, aí fica difícil de girar ele. Se não quiser também colocar esse focinho com trava, pode bordar também. Fica bem bonito também, ele todo bordadinho. Então, eu coloquei a minha travinha aqui. Se quiser também pode derreter o finalzinho desse pininho, também é uma possibilidade. Então, ficou assim. E agora a gente vai dar continuidade aqui nas carreiras de diminuição. Se deixar para colocar muito depois, fica ruim, né? Então, eu coloquei nessa carreira, tá? Eu gosto de colocar também como já tem umas carreirinhas já dando continuidade. Acho que fica mais fácil também para visualizar como que está ficando. Se for preciso, a gente coloca uma carreirinha para cima, uma carreira para baixo. Então, dá para visualizar melhor. Tá? Essa carreira, então, vai ser uma carreira de 4 pontos e uma diminuição. Então, eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Então, 1, 2, vou puxar aqui a linha do novelo. Já vou fazer minha primeira diminuição, é uma carreira par, né? Então, faço a minha primeira diminuição. E agora eu vou seguir a carreira toda fazendo 4 pontos e uma diminuição. Lembrando que no final da carreira vão sobrar 2 pontos baixos, tá? Então, vou concluir aqui e já venho mostrar como que está ficando. Então, concluí aqui. A minha próxima carreira é uma carreira de 3 pontos e uma diminuição. Tá? Então, vou marcar aqui meu primeiro ponto. Então, é uma carreira ímpar, não vamos dividir os pontos de diminuição nesse primeiro joguinho aqui. Então, fiz 1, 2 e 3. Opa! E agora faço uma diminuição. Então, 2 pontos juntinhos. E vou seguir assim por toda a carreira, fazendo 3 pontos e uma diminuição. Então, tá ficando assim a cabeça. Então, agora a próxima carreira serão 2 pontos e uma diminuição. Se você quiser, já pode começar a encher com a fibra, né? Eu vou primeiro concluir essa carreira aqui para começar a encher, porque eu gosto quando deixar um tamanho bem pequenininho para começar a encher a cabeça. Tá? Você não tem que encher só metade, depois continuar, eu acho mais fácil já ir já quando tá mais adiantado. Então, essa é uma carreira par. Vamos dividir a primeira diminuição. Então, aqui fiz um ponto, agora uma diminuição. E agora a gente vai seguir fazendo 2 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Então, finalizei mais uma carreira aqui. Agora, eu vou começar a encher, colocar aqui a minha fibra. Já tá num tamanho aqui bem pequeno. Então, se eu fizer mais uma carreira, aí fica ruim para colocar a fibra em toda a minha peça. Então, vou colocando de pouquinho em pouquinho, vou colocando com o dedo, tem uma ajuda também de uma pinça, de um pincelzinho velho, então várias formas de usar aqui para ajudar a colocar essa fibra lá para dentro. Aqui eu vou começando primeiro com o dedo e aí depois eu vou colocando com a pinça, com o pincel quando for necessário. Vou ajeitando bem ela até lá no fundo para dar a forma do meu coelhinho, né? Então, coloquei aqui a minha fibra, agora eu vou fazer mais uma carreira de diminuição, e aí eu coloco a fibra restante que falta, porque ela ainda não tá bem cheinho aqui em cima na cabeça. Mas se eu colocar mais fibra do que tem aqui, vai ficar ruim pra eu crochetar, né? Então, aqui vai ser uma carreira de 1 ponto e uma diminuição. Então, eu fiz meu primeiro ponto,
o próximo já, então, vai ser uma diminuição. E vou seguir assim por toda a carreira, fazendo um ponto e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui e já venho mostrar como que tá ficando. Então, tá assim. Agora vai ser uma carreira de 6 diminuições, né, pra finalizar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 3 diminuições, vai ficar um buraquinho bem pequenininho. Aí eu venho e completo com um pouquinho mais de fibra que precisa aqui pra ele ficar bem ajeitadinho, bem bonitinho. Então, eu fiz segunda diminuição, vou fazer mais uma aqui. Aqui fica bem apertadinho os pontos, então tem que fazer com calma. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de fibra. Ficou bem pequenininho o buraquinho, mas aí com a ajuda do pincel ou da pinça, a gente consegue ir colocando, vai pegando bem de pouquinho. E aí, ó, com o pincelzinho, eu vou empurrando lá pra dentro essa fibra e dando a forma na cabeça, pra poder depois fechar ela todinha. Se a gente deixar muito vazio, né, fica muito mole, com o tempo ele vai deformar, né, o amigurumi. Esse fio, ele dá uma laceada, conforme a gente lava também, ele dá uma cedida, então por isso que tem que ficar bem cheinha, mas cheinho num ponto que também não vá abrir os nossos pontos, né, então não deformar a peça, tá? Isso é prática, com o tempo a gente começa a entender como que a peça funciona com a gente e o tanto de fibra que a gente vai colocando, tá? Então eu vou colocando aqui onde eu sinto que tá uns buraquinhos, onde tá vazio, dou uma apertadinha para sentir se precisa mais. Então, pra mim aqui tá ok. Vou finalizar aqui os outros 3 pontinhos que estão faltando pra fechar. Às vezes eu faço 3, às vezes eu faço 6, às vezes eu faço 5 diminuições. Eu sinto como que tá aqui ficando a peça. Se eu vejo que vai ficar algum biquinho sobre ela, aí eu só faço 5 diminuições, tá? Isso também eu vejo em cada peça, cada uma acaba funcionando de uma forma, depende como tá o meu ponto no dia, a tensão dele, porque isso também muda. Então, eu vou analisando na hora que eu tô fazendo aqui, ó. Nesse caso, eu fiz 5 diminuições, já vou cortar aqui meu fio, aí puxo e depois eu vou fazer o anel mágico invertido para fechar a minha cabeça. Então, vamos começar fazendo as nossas orelhas. Deixa eu puxar o zoom aqui. Depois a gente vem e fecha ali a cabecinha, faz tudo que precisa. Para fazer as orelhas, a gente vai começar de novo com o anel mágico. Então, 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou ajustar aqui, fechar o anel. O meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto e um aumento. Desculpa, eu vou fazer 6 aumentos. Então, anel mágico, 6 pontos. Agora, o próximo, 6 aumentos. Então, vão totalizar 12 pontos baixos aqui. Então, eu vou concluir aqui a minha carreira e já venho dar continuidade. Agora, assim terminamos, vamos começar fazendo um ponto e um aumento. Então, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto. Então, quando terminar essa carreira, teremos 18 pontos. Então, agora um aumento e seguimos fazendo um ponto e um aumento por toda a carreira. Então, eu vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui a minha carreira, agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão 3 carreiras sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, só fazendo ponto sobre ponto. Então, coloco aqui meu marcador na primeira carreira e vamos seguir assim fazendo ponto sobre ponto. Vou concluir aqui as 3 carreiras e já volto. Concluí aqui as minhas 3 carreiras, vou tirar meu marcador e minha próxima carreira serão 2 pontos e o aumento. Então, eu fiz o meu primeiro aumento, eu vou marcar o meu primeiro ponto, vou marcar ele aqui, faço mais um ponto e agora eu faço o meu primeiro aumento. E vou seguir assim por toda a carreira, fazendo 2 pontos e um aumento. Então, vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou tirar meu marcador e agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou marcar aqui o meu primeiro pontinho e vou dar continuidade por 2 carreiras fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e eu já volto. Concluí aqui a minha carreira das 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer uma carreira de 2 pontos e uma diminuição. Então, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto,
faço mais um e agora faço uma diminuição. E vamos seguir assim por toda a carreira, fazendo 2 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Concluí aqui a minha carreira de diminuição. Agora, vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Tá? Então, vou colocar aqui meu primeiro pontinho, vou colocar meu marcador e vou seguir assim por 3 carreiras. Então, 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui as minhas 3 carreiras. Agora, vou fazer uma carreira de um ponto e uma diminuição. Então, puxa bem, ajusta bem o ponto aqui. Vou colocar no marcador. E aí, na sequência, faço uma diminuição. E vamos seguir essa carreira dessa forma, fazendo um ponto e uma diminuição. Então, vou concluir aqui a minha carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira e as próximas 2 carreiras serão de ponto sobre ponto, novamente. Então, 2 carreiras seguindo ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento. E assim a gente vai finalizar a nossa orelha. Finalizei aqui, então agora vamos cortar um fio, deixando um fio para poder costurar essa orelha. Então, corto aqui um fio maiorzinho, puxo aqui. E vamos fazer essa dobrinha assim para ficar bonitinha na cabeça do nosso coelho. Eu já coloquei a outra aqui com os alfinetes para ver onde que elas vão ficar. E vão ficar dessa forma. Olha que coisa mais fofa que tá ficando. Aqui, o que eu fiz? Eu já costurei uma orelha e agora eu vou costurar essa outra aqui com vocês. Eu também já fiz o arremate do anel mágico, tá? Então, um anel mágico invertido pra fechar a cabeça. Super simples, todo mundo acho que já sabe, né? Se você não souber, fala aqui nos comentários, porque aí eu gravo um vídeo mostrando detalhadamente como fechar também esse anel mágico, tá? Então, eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro pra poder costurar. Eu gosto dessas agulhas de tapeceiro porque ela tem abertura para a linha um pouquinho maior, mas elas são finas. As agulhas, quando eu comecei no amigurumi, né, era uma agulha de plástico e elas são grossas, então fazia um buracão no nosso trabalho. Ó, então eu vou colocar aqui a minha agulha e vou fazer um ponto, faço um ponto na orelha e um ponto na cabeça do amigurumi, tá? Aí fica bem discretinho, ó, passo na orelha, tirar aqui esse primeiro alfinete, vou pegar no pontinho ali por baixo, saindo lá atrás no pontinho. Aí puxo, ajusto bem e pego aqui na orelha. Então, fica uma costura bem visível dessa forma, não dá pra perceber, fica bem preso, fica bem justinho, tá? Então, essa é a forma que eu gosto de costurar esse tipo de orelhinha nos meus bichinhos, tá? Então, passo na orelha e passo no pontinho na cabeça. Vou tirar os alfinetinhos aqui, que eu não preciso mais, já tá preso. Puxa bem o fio, sempre ajustando bem. Então, aqui no meu último ponto, pego o ponto bem certinho, ajusto e também no ponto da cabeça e ajusto bem. Puxa bem. Então, ó, já tá presa aqui a orelha. E aí, aqui, se sentiu que percebeu que ficou algum pontinho fora, é a hora que a gente pode aqui arrumar. Então, ó, eu vou colocar aqui, senti que esse pontinho aqui, o último da minha orelha, ficou um pouquinho pra fora. Então, eu vou colocar nela, coloco na cabeça. E eu senti também que o primeiro ponto lá no início também ficou um pouquinho acima. Então, ó, puxo lá e vou colocar bem na lateralzinha aqui do ponto, ó, pra conseguir prender ele também, porque ela vai ficar bem ajustadinha. Então, agora ficou bem ajustado do jeito que eu queria. Vou sair aqui atrás e a gente dá um nozinho no próprio ponto aqui. Então, vou usar um pontinho pra dar um nó, porque assim eu sei que ela vai ficar bem presa, não vai correr o risco desse ponto se soltar, né? A quantidade de fio aqui que deixa pra costurar, também veja como você fica confortável pra costurar. Eu consigo costurar com fios pequenos assim, não me atrapalha, mas se quiser deixar mais fio pra ficar com mais margem de segurança também, tudo bem. Aí puxa lá pra alguma parte da cabeça e corta aqui o que sobra. Então, ficou assim, por enquanto, nosso coelhinho com as orelhas. Agora, a gente tem que bordar, né, a parte dos olhinhos, do focinho, e vamos fazer isso já. Então, aqui, ó, eu coloquei uma linha de costura na minha coelhinha, e já saí ali da lateral do olhinho, ó. Então, vou puxar
É uma linha de costura porque é uma linha mais fininha. Se quiser também pode usar linha de bordar, pode usar mesmo a linha Cleia também, que é mais fina. Ou abre o fio da amigurumi e usa só 2 fiozinhos. Eu vou deixar uma pontinha ali que eu vou usar para arrematar, tá? Então, bordei aqui a minha primeira sobrancelha e agora vou bordar a outra. Então, eu vou medir do jeito para ficar da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos e saindo e desenhando, né, o mais parecido possível com ela. Então, eu vejo ali onde que tá, ó, na altura do olhinho, a minha agulha na altura do olhinho é onde ela vai entrar também. Tá? Eu vou medir dessa forma para eu saber que tá no lugar certo aqui o meu bordadinho, tá? Se ficar torto também, é só desmanchar e começar de novo, tá? Nem sempre também eu acerto de primeira esses bordados. Vou sair com a agulha no mesmo lugar que eu entrei. Aí eu ajusto, sem puxar muito, só ajustando bem onde eu quero. Então, ela ficou com esse ar bem meiguinho, né, da coelhinha. E aí, eu vou fazer o quê? Vou dar um nozinho. Então, eu vou usar essas 2 linhas aqui. Vou dar um nó com ela para poder arrematar. Mas antes de fazer isso, eu vou bordar já aqui os cílios do coelhinho, tá? Mas se quiser também já dar um nozinho ali, também já pode. Então, ó, eu vou colocar ali depois de 2 pontos do olhinho. Volto aqui no mesmo lugar onde eu saí a primeira vez com a agulha. Então, eu vou fazer 2 de um lado e 2 do outro. Ajusto ali a minha linha. Cuidado para essa linha como é muito fininha, ela pode dar nó, né? Então, a gente tem que ter sempre cuidado, puxar com calma ela. E aí, coloco ali, ó, para sair no mesmo lugar. Volto aqui minha agulha. Isso também de sair e voltar a agulha para o mesmo lugar, ajuda também ela já ficar presa lá dentro da trama. Ó, como ficou bonitinho. Então, aqui então eu vou dar um nozinho. E esse nozinho vai ficar escondido. Como essa linha também é bem fininha, esse nó vai lá pra dentro. Ó, dei um nozinho. E aí, vamos continuar aqui costurando, fazendo o bordado do nosso olhinho. Ó, eu saí. É mais fácil a gente sair lá pela lateral do que querer sair perto do olhinho. Porque como tem a trava de segurança, a trava de segurança pode atrapalhar um pouco, tá? Então, eu saí lá na lateral, eu tô vendo quantos pontos do lado do olhinho eu tenho que sair para ele ficar o mais parecido possível, né? Como tá com esse nozinho já vai prender ali o fio. Então, eu fiz o primeiro, tô vendo ali para ficar na mesma direção, né? Para ficar o mais parecido possível, né? E aí, faço o segundo. Então, eu vou colocar aqui, introduzir a minha agulha no mesmo lugar ali, ajusto bem o meu pontinho. E aí, eu vou sair em outra parte aqui da minha cabeça. Vou ter que ajustar aqui o fio, que ele deu uma puxadinha. Vamos só ajustar bem aqui ele, pra poder sair. Então, eu puxo aqui com cuidado, pra essa linha não enroscar. Eu gosto de usar a linha de costura por ser uma linha mais fina, eu acho que ela fica deixa o trabalho mais delicadinho, tá? Ou eu uso um único fio da linha de bordar. Então, ficou assim. Achei que tá bem bonitinho. Aqui eu vou colocar bem pra baixo da cabeça pra poder esconder esse fio. Ou também posso dar um nozinho. Então, eu vou cortar bem aqui na ponta. E aí, ó, divide os 2 fios, dá um nó. E aí, depois, é só esconder ele. É uma outra forma também de arrematar esse fio quando a gente tá bordando, tá? O nozinho vai ficar lá dentro da trama, então não vai aparecer em nenhum momento. Então, eu dei o nozinho, vou colocar de novo na minha agulha e vou esconder esses fios, tá? Então, é uma forma também de arrematar, porque aí fica bem, a gente sabe que fica preso, não vai correr o risco de soltar e vai ficar bem discreto o arremate, né? Então, eu corto a rente aqui com a tesoura. Esse outro também, a gente vai fazer a mesma coisa. Coloca no fio e aí esconde lá pra dentro da nossa peça. E aí,
corta somente o excesso que sobrar do fio. Ó, puxa lá pra dentro, é só ajustar, puxar bem, se precisar dar uma empurradinha com a tesoura e corta o fiozinho. Então, tá assim por enquanto a nossa cabeça e orelhas. No próximo vídeo a gente continua.